Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna e o tema hoje vai ser o tema do radicalismo. Me chamou a atenção que o humorista Fábio Porchat declarou, numa mesma frase, tanto uma crítica ao atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, como também ao ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o fato dele, na mesma frase, fazer uma crítica para um ou para outro, não chega a ser um problema. O problema são as reações que as pessoas efetivamente manifestam quando alguém consegue, numa mesma frase, fazer crítica, ora para um representante do que se chama de direita e para um outro representante daquilo que se chama de esquerda. E aí eu pergunto, qual é o problema? O Bolsonaro tem as suas dificuldades. O Bolsonaro tem uma metralhadora na sua capacidade intelectual, que não dá mostras de ser brilhante, e que efetivamente agride todos aqueles que de alguma forma o incomodarem, principalmente perguntas de jornalistas, quando essas perguntas tocam em fragilidades do seu governo ou de pessoas ligadas à sua família. Mas, por outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva não é santo, não é vítima e nem é, talvez, a alma mais ética da humanidade, quiçá do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva está condenado. Está solto, mas condenado. Isso quer dizer que tanto Jair Bolsonaro como Luiz Inácio Lula da Silva só podem inspirar verdadeiras condições de líder, de heróis, para aqueles que são muito carentes na sua própria vida. E isso me dá todo o direito efetivo de fazer críticas na mesma frase, no mesmo discurso, a Bolsonaro e a Lula. Não tenho nenhuma relação com o humorista Fábio Porchat, mas concordo realmente com ele no que diz respeito a fazer a crítica a um e a outro. Eu não gosto do Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro pelo que ele representa. Representa uma direita que não entende muito bem as diferenças, as limitações entre querer ser ético e agir eticamente. Mas eu não suporto de forma a ter uma ojeriza em relação à esquerda, essa esquerda brasileira, que é uma esquerda festiva, uma esquerda caviar, que verdadeiramente vende um projeto, mas na verdade pratica uma outra realidade. Ora, isso me torna uma pessoa em cima do muro? Não, não. Me torna uma pessoa que verdadeiramente busca pensar por si mesma. Não é porque a esquerda no nosso país está em crise, diga-se passagem, em boa parte do mundo, que eu obrigatoriamente vou para a direita, ou não é porque a direita não traz para mim os componentes éticos que eu entendo serem fundamentais, que eu vou para a esquerda. E isso é tão interessante no Brasil que nas redes sociais, quando aquele documentário Democracia em Vertigem foi indicado para o Oscar, muitas pessoas, inclusive professores universitários, sociólogos, filósofos, juristas, criticaram aquela escolha por parte da comissão do Oscar do filme brasileiro, documentário brasileiro a concorrer a esse prêmio. E tantos outros elogiaram. Vai ser curioso saber se esse documentário não for vencedor. Porque se ele não for vencedor, a esquerda que elogiou a escolha do documentário para o Oscar vai dizer que as forças, eu diria até forças ocultas, né? Lembrando Jânio Quadros, conspiraram contra esse documentário. E a direita vai elogiar. Se for o contrário, se o documentário vencer, a direita vai criticar e a esquerda vai festejar. E esse é o problema do radicalismo. O radicalismo, ele retira de mim uma capacidade de crítica, de autocrítica. Ele consegue, de alguma forma, quebrar a minha relação com o outro, a minha empatia com o outro. Porque eu só tenho dois caminhos no radicalismo. Ou eu sou a favor, ou eu sou contra. Ou eu gosto, ou eu não gosto. E as condições das relações humanas não são exatamente medidas por essa linha tão clara, tão objetiva entre odiar e amar, entre ser favorável e ser contrário. Eu pergunto, daquelas pessoas, 55 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, qual é o problema dessas pessoas estabelecerem uma crítica com este governo de mais de um ano?
Qual é o problema? É um governo que apresenta sérios problemas. É um governo que tem no Ministério da Educação, por exemplo, alguém que não poderia estar ali. Se não, por um único motivo, não tem condições cognitivas, intelectuais para estar ali. Mas tem outras situações que estão aparecendo agora que são muito perigosas, já que mexer com a ética e gerar a expectativa, 55 milhões de votos, e depois frustrá-las é muito perigoso. E isso é o outro lado, é a esquerda. Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil em 2003, em 2 mandatos, e depois sucedido pela sua cria, Dilma Rousseff, em 2 mandatos, sendo que o último não chegou a terminar por causa do impeachment. Ora, muita coisa foi boa, foi maravilhosa no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Só quem não tem problema com luz, quem não tem problema em casa própria, quem não tinha problema para entrar na universidade, é que pode fazer a crítica para dizer que tudo foi ruim, porque quem tinha tem que elogiar. Mas foi um governo corrupto, foi um governo envolvido não só com todos os seus amigos, mas com empreiteiras que lucraram a barbaridade. Governo que mandou dinheiro para vários lugares e dinheiro público brasileiro não explicado. E um governo que terminou de uma forma tão triste, tão pequena e tão lamentável. O ex-presidente, que era o mito, como foi chamado pelo Obama o cara, virou o cara realmente, ele foi condenado. Em 2 situações já. E a sua herdeira não terminou o 2º mandato. Isto gera qual tipo de transtorno das pessoas reconhecerem? Qual é o problema de eu aceitar o fato de que, primeiro, não há nenhuma possibilidade de existirem heróis, de existirem pessoas santas, pessoas perfeitas, que mesmo os meus líderes, que mesmo a minha ideologia apresenta graves problemas. Nas redes sociais eu vejo pessoas fazendo uma apologia da esquerda e uma crítica feroz contra a direita. E aí se fala do fascismo, do nazismo. Mas por que não se fala também daquilo que foi um massacre praticado lá na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no período de Stalin? Agora mesmo o Brasil está sendo reeditado um livro que eu recomendo, O Arquipélago Gulag, que é, sem dúvida, uma obra do Solzhenitsyn, que é uma obra que retrata muito bem o que foram essas prisões durante um período de socialismo. Eu tenho a China, com Mao Tse-tung, que enlouqueceu na sua revolução cultural e levou uma parte significativa da sociedade chinesa à fome. E depois, a China foi obrigada, em muitas décadas, a lutar para sair daquele marasmo socialista. O Camboja, Cuba e tantos outros exemplos. Isso tira a natureza do socialismo, isso diminui a importância da obra de Karl Marx, Rosa de Luxemburgo, Antônio Gramsci. Não, absolutamente não. O fato de eu não ter simpatias com o Bolsonaro e a direita me impede de ler o Olavo de Carvalho, que eu tenho enormes diferenças, mas leio. Ou ler alguém ligado mais a Ludwig Mises, ligado à direita do que seria o seu neoliberalismo, ou liberalismo de Adam Smith, John Locke. É problemático, enquanto sujeito, eu poder me preparar para ter o meu próprio pensamento, fazendo a crítica a um e a outro? Não. Nós temos que parar com isso. Tipo, condições como Wagner Moura, que resolveu fazer o Marighella negro. Ok, é arte, a arte tem essa liberdade. Mas as justificativas dele são dolorosamente ruins. Porque ele resolveu que ele agora é um ator numa cruzada pela liberdade. Ou Jean Willis, ou tantas outras pessoas, à esquerda e à direita, que literalmente acabam ganhando a confiança, seduzindo a expectativa e construindo ilusões nos sonhos das pessoas para a construção de um mundo melhor. E isto será mais grave ainda num ano de eleição, 2020, eleições municipais, nas quais nós teremos mais do que nunca o radicalismo retornando. Eu não votaria em alguém que, antes de me provar como vai resolver o problema da minha cidade, da falta de calçamento na minha cidade, da falta de postos de saúde 24 horas abertos na minha cidade,
de uma possibilidade realmente de cuidar das praças da minha cidade, que começa falando mal de alguém. Não vale a pena, porque ele não é um futuro gestor, ele é apenas um propagandista. E de propagandistas, bom, repete-se uma mentira tantas vezes, ela se torna uma verdade. E assim se formam os ídolos, lamentavelmente. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, este é o meu canal, é Preciso Sair da Caverna. Um abraço, pessoal, até o nosso próximo vídeo.